Tem um vizinho que o neto tem diagnóstico de autismo e essa criança não fala português, e sim alemão, russo, italiano e inglês. E os pais e a criança são brasileiros. É normal em autismo esse quadro? Me ajude para que eu possa orientar a família. Gratidão. Olha, a primeira coisa que a gente precisa saber é se realmente ele está falando esses outros idiomas. Porque o que acontece? É muito comum você ter casos de autistas em que eles não têm uma pronúncia clara das palavras, ou até ele não se expressa da forma como deveria ser. Então, ele emite sons que na cabeça dele é o que ele está falando com as pessoas, mas são sons desconexos e tal. E a família, como de repente não consegue entender o que está acontecendo, diz assim: esse menino ele fala alemão, mas não é alemão de repente que ele está falando um conjunto de sons guturais que ele vai emitindo, e como nem sempre a gente consegue tratar isso de forma exata e segura, a gente acaba dizendo: o menino fala alemão, o menino fala italiano, ele fala francês, e pode não estar falando. Então, primeiro ponto a observar: ter certeza se esse fenômeno realmente é um fenômeno multilinguístico, que é muito provável que não seja. Mas vamos admitir que seja isso mesmo. A criança está falando em outro idioma. Existe algumas situações, isso existe, de crianças autistas que falam inglês. Por que ele fala inglês? Ele conta em inglês, ele fala em inglês, e as pessoas vão ver, é porque ele assiste muitos vídeos no YouTube em inglês. E ele ouve repetidamente aqueles videozinhos para criança de bichinhos que se movem e, da mesma maneira que apresentam vídeos em português contando, aparecem vídeos em inglês contando. E aí, a criança, ouvindo esses vídeos, ela acaba se aproximando progressivamente desse conteúdo. Aí, como é que essa criança fala inglês? Porque ela ouve sistematicamente, ela gosta de um videozinho que tem, de um pintinho lá, de um bichinho que conta em inglês, então ela conta. Ela conhece as cores. Que cor é essa? Green. Aí essa aqui, que cor é? White. Não vou falar mais, porque eu só sei duas cores em inglês. Aí, nossa, como é que ele sabe inglês? Porque ele assiste vídeos. Agora, uma criança autista está falando em alemão, a hipótese seria que ela estivesse assistindo vídeos em alemão, mas é tão pouco provável que isso aconteça que isso fica assim em suspeição. Se fosse em inglês, eu diria: ela está assistindo vídeo em inglês e está gravando. Em alemão, francês, etc., é interessante que a gente, na verdade, observe se é o fato esse. Se for verdadeiro, o menino fala alemão. Bom, a doutrina espírita, por ser uma doutrina reencarnacionista, fala que muitas memórias estão armazenadas em nós, mas que durante o processo reencarnatório, o nosso bloqueio do ontem fica fechado, a gente não consegue acessar claramente as línguas que a gente já falou e as histórias que a gente já viveu. Eu recomendo que, se essa criança realmente fale alemão, que a gente leve essa criança para ela ser estudada. Ela precisa ser estudada. Porque dentro dessa história, se isso for exatamente o que é dito, que se procure a faculdade de psicologia, de medicina, que possa se ter nas redondezas, e apresente o quadro para estudo, para que ele seja, de repente, um elemento a ser estudado, se isso for tudo como está sendo dito, e a gente consiga encontrar aí mais um caso interessante desse grande mecanismo da vida
chamado reencarnação. Então, primeiro, retirar todas as hipóteses, para depois encaminhar para o estudo. Tem que ser estudo científico aí. Vai dar um trabalho maravilhoso, hein? Você ter um menino que fala outros idiomas.